América Central e toda a Europa. A partir do ano 880, essas pessoas atribuíram a si mesmo o nome de Borgonha. No ano de 1000, Guilherme de Borgonha se tornou-se rei de Jerusalém. Em 1156, um sobrinho dele, que havia se tornado o líder dos Borgonhas, faleceu. O nome dele era Raimundo Borgonha. Quando Raimundo Borgonha morreu, todos os territórios pertencentes à família Borgonha foram divididos. Coube a Dom Henrique de Borgonha a herança dos territórios. Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia a todos, bom dia a todas. Aqui quem está falando com vocês é Maxwell Rodrigues, artista plástico, Dr. Nier, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estamos passando para vocês informações complementares sobre a Nova Ordem de Cristo. A Nova Ordem de Cristo, além de ser uma escola iniciática, além de ser uma ordem discreta, porque não existe mais ordens secretas, não existe necessidade de ordens secretas, ela é uma ordem discreta porque não existe mais perseguições, não existe mais pessoas, todo mundo tem o direito de falar o que quer, de pensar o que quer, desde que o que você pensa, o que você fala não incomode outras pessoas, não denegrida outras pessoas, certo? Então, qualquer parte do mundo, o ser humano tem os direitos humanos que lhe facultam o direito de falar o que pensa, sem ser condenado à morte, certo? Mas é o seguinte, isso também não dá a ele o direito de perseguir outras pessoas, levantar falsos, calúnias, né? Como acontece às vezes por algumas pessoas um pouco fanáticas. Bom, então, voltando para a Nova Ordem de Cristo, o trabalho da Nova Ordem de Cristo não consiste apenas em passar estudos antigos, estudos milenares, passa o templarismo medieval, assim como eu vivenciei quando eu fui o Jacques Borgonha de Molay. Não. O propósito da Nova Ordem de Cristo também é levar pessoas que não fazem parte da ordem, conhecimentos que simples, que vai fazer com que ela possa, aos poucos, buscar novos conhecimentos. E sim, assim como na maçonaria, né, que tem a ordem de Molay, nós não temos a ordem de Molay, nós não temos um capítulo voltado para adolescentes e jovens na nossa ordem. Você pode entrar na nova ordem de Cristo a partir dos 11 anos, certo? Desde que tenha autorização dos pais. Mas você também, nós passamos conhecimentos para pessoas simples, que não são iniciadas, que vão se iniciar por conta própria milênios à frente, sobre história, sobre conhecimento, sobre artes. E por isso estamos aqui com o irmão John Wesley, né, que é o comendador da Nova Ordem de Cristo, no projeto Arte Projetada, né? Nós aqui estamos falando um pouco sobre arte, usando a arte como uma ferramenta de levar a história para a humanidade, certo? A história que passou despercebida por alguns interesses financeiros da humanidade e que ainda hoje passa despercebida, certo? Por isso que nós estamos aí com os livros Alquimia de uma Alma, estamos aí com os livros Pernambuco Templário, estamos aí com o Brasil dos Templários, certo? O livro Pernambuco Templário estará nas bancas, nas livrarias, no mercado de livros a partir de dezembro. Os demais a partir de 2025 estarão completos, porque é um estudo sério, né? É um estudo sério, não é a pesquisa apenas de internet, e nós pesquisamos para ver se todos os fatos que
nós sabemos que realmente ocorreram, se existem aquelas conexões de famílias com outras famílias, que estamos pesquisando, que em breve vocês vão fazer, vão estar sabendo. O que vocês viram no início do vídeo é apenas uma parte, certo, desse estudo. Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre, não só sobre a Ordem de Cristo, os Cavaleiros Templários da Ordem de Cristo em Pernambuco e no Brasil. Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre quem foi, onde surgiram, por que eram aquelas pessoas, os sobrenomes, em que parte do planeta surgiu, como a família Borgonha deixou de ser apenas cavaleiros Borgonhas, né, e começaram a ganhar apelidos, que esses apelidos se transformaram aqui no Brasil em marcas de famílias descendentes da família Borgonha, certo? Então, é um estudo sério. E esse estudo, ao que dar para passar, ao que dar para ser passado, nós repassamos para pessoas simples, para que pulsem à vontade, né? Nós estamos fazendo pesquisas de campo da Nova Ordem de Cristo, nessas vilas templárias, né? Dessas vilas templárias da Ordem de Cristo. Então, é toda uma... Nós temos parcerias com instituições de ensino, parcerias com galerias de artes. Nós fazemos vários trabalhos para que as pessoas possam, assim, estar dentro de um estudo maior, né? Nova Ordem de Cristo tem uma meta. Eu, quando fui o Jackson Muley, cometi alguns erros que para mim foram erros, e eu preciso sanar esses erros. Quais foram esses erros, né? Eu achava que um soldado simples não poderia ter educação, porque tendo educação ele não lutaria mais nas cruzadas, ele não defenderia mais a Ordem de Cristo, a Ordem Templária. Então foi que eu decidi que os soldados templários não estudariam. Nós, grão-mestres, tínhamos um alto estudo, estudávamos, éramos letrados, nós estudávamos vários idiomas, né? Espanhol, francês, português, administração, livros, minha gente, livros salvam pessoas, livros é ainda salvação para todos os seres humanos, mas eu achei que não era necessário. Então hoje nós estamos por meio dos livros, por meio do conhecimento, dividindo esse conhecimento, nós estamos fazendo com que pessoas possam botar nas suas mentes, desenvolver nas suas mentes a sua potência crística, né? A sua potencialização energética, magnética. Você saber que você é um ser humano quântico, mas saber que isso não é fantástico, não é uma coisa divina, mas não é sobrenatural, é normal em todo ser humano. Então essa é a meta da Nova Ordem de Cristo. Não só falar do ser humano crístico, mas levar a arte, a cultura, a história a todos os seres humanos do Brasil e no exterior. E aí é necessário que as pessoas possam, né, ter conhecimentos, que seres humanos simples, eu guardei conhecimentos só para mim, que quando eu voltei para o mundo quântico, vi que deveria ter sido divulgado com outras pessoas, e aí eu me arrependo muito. Então hoje estou aí, não é uma meta espiritual, é uma meta pessoal, certo? Então estou aqui hoje buscando compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, para que todos nós possamos evoluir como seres humanos. Para vocês, vamos continuar o nosso estudo. Sertão do Ararubá, onde se diz que receberam uma grande propriedade de criação de gado, que lhe doara Dom Suzano da Silva, irmã de sua mãe Maria da Conceição Silva, e casada em primeiras núpcias com o português de Braga, João Alves, ou Álvares dos Passos, Antônio dos Santos Coelho da Silva, que residia na vila de Simbras,
da qual foi vereador, presidente do Senado da Câmara em 1797, seu João Coutinho. Comenta-se que, em certa ocasião, ao descer a Serra do Ararobá, para melhor conhecer as terras que possuía, perdeu-se no mato fechado, ramificação para o interior da Mata Atlântica, conhecida como região de Brega, e fez uma promessa que, se encontrasse o caminho de volta à vila, mandaria levantar uma capela sob a invocação do santo de seu nome, o que faria logo depois. Mudou-se ainda para o lugar, com a família, onde fundara a fazenda Genipaba. O conjunto, casa e capela, ainda existe hoje com as mesmas de símbolos, da qual foi vereador, presidente do Senado da Câmara em 1797, seu comenta-se que, em certa ocasião, ao descer a Serra do Ararobá, para melhor conhecer as terras que possuía, perdeu-se no mato fechado, ramificação para o interior da Mata Atlântica, conhecida como região de Brega, e fez uma promessa de, se encontrasse o caminho de volta à vila, mandaria levantar uma capela sob a invocação do santo de seu nome, o que faria logo depois. Mudou-se ainda para o lugar, com a família, onde fundara a fazenda Genipaba. O conjunto, casa e capela, ainda existe hoje com as mesmas características e linhas arquitetônicas originais. No livro Pesqueira do Antigo Termo de Sinos, de autoria de José de Almeida Maciel, o autor expõe sobre o tema: casa feita de tijolo real, casa de farinha, descaroçada por dano e engenho, senzala, casa de cavalariça, mais casas anexas à igreja de Santo Antônio. Antônio dos Santos Coelho da Silva possui portentosa fortuna, provavelmente a Bento, a maior do interior de Pernambuco, elevando-se o monte aproximadamente a 300 mil réis, correspondendo a vastíssima extensão de terras com diversas fazendas, além de Genipaba, entre outros, possuía as seguintes propriedades de cultura e criação de gado: Sanharó, o fundador de Genipaba, ao mesmo ano que constrói a capela de Santo Antônio, 1808, adquire 2 contos de réis em ações do Banco do Brasil, fundado logo após a chegada de Dom João VI ao Brasil. Ao falecer, a fazenda Genipaba foi comprada por 4 contos de réis e seu conjunto de casas e dependências em 3 contos e 200 réis, deixando portanto 8.516 escravos, sendo 341 homens, 57 mulheres e 18. Em 1645, o rei de Portugal decidiu que a expansão, né, do território brasileiro sairia do litoral e iria para dentro das terras. Então foi construídas as igrejas, as vilas, né, dos índios. E aí, meu nome daquela cidade, onde hoje é Pesqueira, foi construída a vila de Simples. Então, em 1781, o Antônio dos Santos Coelho, né, que é descendente de Dom Afonso II, recebeu uma carta de hereditariedade de uma sesmaria e recebeu outra sesmaria da sua tia Susana. E aí ele construiu esta linda casa com esta igreja. Mais à frente tem a casa do padre e a vila com mais de 100 casas. Essa casa tem 210 anos, certo? A vila toda tem cerca de 190 anos. E o capitão-mor Antônio dos Santos Coelho, ele era grão-mestre da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo naquela época era a dona do Brasil. O Brasil pertencia à Ordem de Cristo. Portugal o rei de Portugal geria o Brasil, porque ele era descendente templário, mas quem mandava era a Ordem de Cristo. Aliás, quem pagou o descobrimento do Brasil, o segundo, né, agora, de 1492, foi a Ordem de Cristo, porque ela já tinha vindo para o Brasil em 1250, em 1305, foi. E aí,
o capitão Mor Antônio de Santos Coelho, quando ele morreu, ele tinha 500 escravos, tinha 200 engenhos de açúcar, inclusive os engenhos que pertencem atualmente à família Dourado, que são sobrinhos dele, sobrinhos netos, pertencia a ele. Tinha 10 fazendas grandes, e as cidades de Bonito foi uma fazenda dele, São Bento, aliás, Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira, Poção e uma parte do Brejo de Amado de Deus. Quando ele morreu, tinha 1 tonelada de ouro e ajudou a fundar o Banco do Brasil, emprestando dinheiro. E ele é triavô de Eduardo Campos, de João Campos, Pedro Campos. A bisneta dele casou com Miguel Arraes, e eles ainda hoje trabalham na gestão de Pernambuco. Veja, naquela época Pernambuco Pernambuco naquela época, que ele era o gestor, o grão-mestre da Ordem de Cristo. Ele era começava em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, e uma pequena parte do Rio Grande do Sul pertencia à família Coelho, Souza Leão, Albuquerque e Cavalcante, que são todos primos. Aí o nome do Doutor Dourado, Antônio Dourado Cavalcante, primo deles. E a família Dourado, que também eram todos eles cavaleiros da Ordem de Cristo, vieram para o Brasil em 1534 e chegaram em Pernambuco no ano de 700, vindos da Bahia. Eles fundaram a Sesmaria, onde hoje é Irecê e cidades vizinhas, receberam de hereditariedade naquela época. E aí, a história dessa casa é maravilhosa. Ela não poderia estar nem caindo. Faz parte da história de Pernambuco.